Aleluia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã linda, dia 1º de fevereiro. Um mês já se passou. Demorou, né? O mês de janeiro passar. Mas agora ele já passou e nós começamos um outro mês. Um mês maravilhoso, um mês cheio de bênção que o Senhor tem para mim e para vocês. Amém? Já profetiza sobre esse mês de fevereiro. Um mês de bênção, de vitória, do agir do Senhor na nossa vida, na nossa família, em tudo que é nosso. Queria que vocês abrissem lá em Abacuque. Abacuque 3, 17. Antes de Sofonias, depois de Naum. Abacuque 3, 17. Talvez você esteja aguardando uma promessa do Senhor na sua vida e você fale, ainda não chegou. Talvez você esteja aguardando um milagre, você fala, ainda não chegou. Mas Deus traz tudo no tempo certo e na hora certa. Nós vamos ler esses versículos aqui, 3 versículos que Abacuque fala. 17 ele inicia assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela transborda na nossa vida. Talvez hoje você esteja aqui na casa do Senhor, esteja em casa e não veja nada acontecendo. Assim como está escrito aqui, não tem fruto, não tem oliveira, não tenha nada. Talvez você abriu o seu armário e você não vê nada. E você esteja falando, Senhor, me socorre. Não estou vendo nada. O Senhor prometeu, mas aos meus olhos humanos eu não vejo nada. Mas o Senhor te convida nessa manhã a abrir os seus olhos espirituais, para ver aquilo que Ele tem para você, preparado para você. Já está preparado. E Ele fala, todavia eu me alegro no Senhor. Se alegre no Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você esteja no meio do deserto, o sol escaldante, a areia cortando o seu rosto, mas saiba que o Senhor está preparando o melhor para você. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás as suas promessas. Agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Só louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque o mais Ele fará. Amém? Vamos falar com o Pai nessa manhã. Aleluia, Deus. Queremos te glorificar nesta manhã e te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor nos salvou. Um dia o Senhor nos libertou do império das trevas. E nessa manhã nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, Pai, e dizer o quanto nós te amamos. Obrigada, Pai, porque hoje é dia 1º de fevereiro e nós estamos aqui, 2026, Senhor. Ó Pai, aquele que nos trouxe até aqui é aquele que vai caminhar conosco esse ano todo, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, Pai, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ó Pai, ainda, tantos ainda, Pai, mesmo que venham muitos ainda, nós nos gloriamos no nome do Senhor. E a certeza que nós temos é o que o Senhor está conosco todos os dias, porque assim diz a tua palavra, Senhor.
Obrigada, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor quem nos fortalece e nos dá vida em abundância, Senhor. Oh Deus, toma cada família aqui dessa igreja, Pai. Toma a igreja do Nazareno de Mesquita em suas mãos, Senhor, fortalecendo o nosso pastor em todo momento e em todo tempo. Toma ele nesse momento em suas mãos, desde a ponta da cabeça à planta dos pés, fortalecendo, Senhor, a sua mente, fortalecendo os seus músculos, os seus ossos, Senhor. Oh Deus querido, Deus amado, ainda tem Arão e U aqui nessa igreja para segurar os braços do nosso pastor. Ainda, Senhor, tem Arão e U aqui, Senhor, nesta igreja, para segurar, para proteger, para orar, para firmar, Senhor. Oh Deus, mas é o Senhor quem tem firmado os passos do nosso pastor. É o Senhor quem tem estado com ele, Pai. E como nós temos falado, é o Caleb aqui, Senhor. Oh Deus, e Caleb falou: eu ainda estou forte, eu ainda estou forte, eu ainda estou forte para conquistar os montes. Não importa se lá tem gigante, mas se Deus falou que vai conquistar, os gigantes cairão por terras em nome de Jesus. Oh Pai, toma todos os pastores auxiliares aqui da nossa igreja, fortalece cada família pastoral que tem estado aqui, Senhor. Oh Pai, fazendo a sua obra. Oh Pai, cada líder de departamento, cada líder de ministério, fortaleça o ministério de louvor, fortaleça, Senhor, oh Deus, os membros dessa igreja, Pai. Este é um ano de se fortalecer no Senhor, este é um ano de se fortalecer na palavra de Deus em oração. Obrigada, Deus, porque é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos fortalecido, e nesta manhã nós queremos dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor. E nesta manhã nós queremos te glorificar e engrandecer o seu nome e falar: muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o Deus poderoso, o Deus forte, o leão da tribo de Judá, o grande El Shaddai. E que nesta manhã desça a sua Shekinah aqui nesta manhã, Pai. Derrama da tua Shekinah aqui neste lugar. Derrama da tua Shekinah aqui, Senhor, na sua casa. Batiza com o teu Espírito. Encha com teu Espírito. Batiza as crianças, os jovens, os idosos, os adultos, Senhor. Até a criança no ventre, Pai, será batizada pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Diga amém. Tem gente feliz aí por estar na presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como é bom nós estarmos aqui reunidos em adoração ao Senhor nessa manhã, para juntos declararmos a grandeza do nosso Deus. A palavra do Senhor diz, no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós contemplamos tudo que o nosso Deus criou, fica ainda mais evidente o seu poder, sua bondade e o seu amor para com cada um de nós. Nós vamos declarar nessa manhã que Ele é grande e que nós reconhecemos o seu poder. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu contemplo os mundos que tu criaste, cheios de esplendor, ouço os trovões e vejo o mar e os astros na imensidão, o teu poder, Senhor.
vezes eu caminho feliz ouvindo os pássaros cantar, ou quando subo ao alto das montanhas, vejo um regato, a brisa me Vamos todos declarar, diga então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando me lembro, Deus não o poupando, mandou seu filho para que sofrer. Jesus então tomou as minhas culpas, por mim verteu seu sangue ao morrer. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando Jesus vier em sua glória e para o lar celeste me levar, adorarei, clamando a vitória, sua grandeza hei de proclamar. Vamos todos juntos declarar, diga Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande. Diga mais uma vez, diga então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Diga mais uma vez, diga então. Então minha alma canta a ti. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O salmista diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, aqueles que depositam a sua fé no Senhor seguem firmes, mesmo em meio às lutas, porque a nossa confiança está depositada no Senhor, amém? Aleluia, então nós vamos declarar isso. Nós vamos cantar agora uma canção que eu acredito que a maioria dos irmãos saibam, mas nós vamos ensinar para aqueles que não conhecem, vamos cantar o refrão juntos. Quero te convidar a aprender essa canção junto com a gente agora, amém? Vamos todos juntos? Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem
Você que conhece, canta, vamos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não. Mais uma vez, vamos todos juntos, diga. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá. Amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda o Senhor forte aí no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Nós confiamos em Ti, Senhor. Celebra o Senhor nessa manhã com alegria, com as suas palmas, com o seu corpo. Se expresse em adoração nessa manhã, amém? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não dá, né, irmãos, para viver sem Jesus nas nossas vidas, né? É bom demais pertencer a esse Jesus, pertencer ao nosso Deus. É bom demais estarmos rendidos em adoração nessa manhã, declarando que Ele é poderoso, declarando que a autoridade, o poder, o domínio está nas mãos dEle. E nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã.
Nos leva, Senhor, a um nível mais profundo. Nos leva, Senhor, além. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor juntos nessa manhã. Vamos declarar: render a Ti. E derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Render a Ti, cante o Senhor, diga: adoração e derramar meu ser. Meu coração deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além. Leva-me minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Erga suas mãos aos céus e declare: leva-me, leva-me além. Nós queremos ir, leva-me além.
teu poder. Quantos desejam isso nessa manhã? Aleluia! Mais do teu poder, mais do teu poder. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Porque grandes coisas fez, e grandes coisas o Senhor faz por nós, e essa é a razão da nossa alegria. Louvado seja este nome, que está acima de todo e qualquer nome, porque ao nome de Jesus de Nazaré se dobrarão todos os joelhos. Gente, bom é servir ao Senhor, bom é estar no centro da vontade do Senhor. Ele diz: buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. É claro, depois de uma caminhada de 56 anos, este mês de fevereiro eu completo 56 anos aqui. Isso não é para qualquer um não, viu? Isso não é para qualquer um não. Enfrentando tudo que eu enfrento, não é? E amando todo mundo, amando. Aleluia. Eu tenho forças ainda para ajudar o máximo que eu puder. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero que vocês realmente acreditem e orem. E nós temos na nossa igreja, como eu mesmo, sou oriundo de outra igreja, outra denominação. Eu não sou nazareno de berço. Eu aceitei o Senhor numa outra igreja que eu amei e amo até hoje. Foi a igreja que Deus usou para me salvar e me abençoar. Lá no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, sul da Bahia. Que coisa, o que Deus fez. Então, mas vim para a igreja nazarena para ser o melhor nazareno. Não é? Vim para a igreja nazarena para ser o melhor nazareno, não é? Por quê? Nós estamos numa corrida. Nós estamos numa corrida. E só vence os melhores, não é? Nós estamos numa corrida. Já contei uma história aqui, ou talvez muitas vezes, porque eu falo, de que tinha uma corrida de cristãos carregando cruzes. Mas cruz mesmo. Não é daquela também não, cruz maior. Então, mas que no final ninguém morreria. Todos chegariam no final da corrida e todos seriam premiados, né? Eu certo, isso eu li e memorizei, já falei aqui. Sei que muitas pessoas não ouviram, e os que ouviram talvez não deram atenção, mas de muita importância. E que naquela caminhada, naquela disputa de carregar cruzes, algumas pessoas fazem, se eu cortar a pontinha da cruz aqui, essa pontinha aqui, a pontinha lá embaixo aqui, vai continuar a cruz da mesma maneira, né? Então foi cortando o pedaço da sua cruz, né? E alguns carregando e machucando o ombro, né? Machucando a ponta de sangrar. E eles foram cortando, então, não importa, né? Ali está uma cruz, é uma cruz. Não é pesada a gente carregar aquela cruz, mas a cruz que eles começaram a carregar era uma cruz pesada. A cruz que você está carregando é uma cruz pesada. A cruz que nós carregamos, não é? Tomai sobre vós o meu sacrifício, meu jugo. Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo, que é o sacrifício, e aprendei de mim. Bom, o certo é que as pessoas foram cortando, até chegar no lugar do alívio. E o lugar do alívio era um rio, calmo, sereno, mas que só passava por outro rio, não tinha ponte. Só passava pelo rio quem tinha uma cruz para sentar em cima da cruz e ir empurrando com as mãos assim e chegar do outro lado. E aqueles que cortaram a sua cruz, gente, é claro, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Temos que nós estarmos preparados para isso. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu aprendi na minha tenra idade esses princípios. E hoje, Senhor, aqui, ó Deus, com essa igreja, nesse grande mover das águas, e pessoas, aleluia, como eu, oriundas de outras igrejas, chegando para cá, ó Deus, e que me impressiona o número de pessoas procurando uma igreja séria, sagrada, solene, sublime, mas uma igreja que tem falhas, porque é uma igreja composta de homens, ó Deus, mas homens que estão evitando o mal, homens que estão evitando o pecado, homens que estão evitando, aleluia, deixar de ser bênção para ser maldição. E nesta hora, meu Senhor, eu abençoo cada um aqui, aqueles conectados conosco na internet, ó Pai, e aqueles, aleluia, que não puderam vir por motivo justo, e quanto àqueles, Pai, que se acomodam nesse momento indo para uma praia, Deus tenha misericórdia, Senhor. Ó Pai, ou aqueles que estão indo para a feira, tem misericórdia, Senhor. O dia do Senhor tem que ser consagrado ao Senhor. Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor, para viver e praticar o que eles leem, ouvem e aprendem aqui. Muito obrigado. Eu sou uma pessoa por demais agradecida ao Senhor, pela maneira que o Senhor me salvou, pela maneira que o Senhor me chamou, pela maneira que o Senhor me tirou lá do norte de Minas Gerais e trouxe para cá, e fazendo de mim esse vaso de honra, para que a excelência do poder seja de Deus e não minha. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu abençoo quem precisa de cura, libertação, transformação, aquela que está precisando de uma direção, uma orientação do alto. Pai, dê a resposta. Pai, e dê, Senhor, para cada um também a prosperidade, porque foi o Senhor quem disse: então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer, de praticar a tudo que nele está escrito. Pai, texto que eu decorei, memorizei, ainda na minha juventude, e que eu procurei viver, eu abençoo a cada um nesta hora, em nome daquele que disse: eu abençoarei a quem tu abençoares. E eu estendo a minha mão, minha irmã, meu irmão, família aqui presente, eu estendo a minha mão, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho, abençoando a fonte de rendas, e aquele que está precisando, aquela que estiver precisando, ó Deus, de um trabalho, de um rendimento, Pai, providencia. O Senhor é o Deus da abundância, da superabundância, porque o Senhor disse assim: transbordarão os vossos celeiros. Muito obrigado por este momento, na graça, no amor desse Deus tão poderoso. Nós dizemos amém e louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Podem tomar assento aí, irmãos. Obrigado. Meus irmãos, no início do ano, na Igreja do Nazareno, em todo o Brasil, nós temos as chamadas assembleias distritais. Isto é um assunto que normalmente as pessoas que vêm de outras denominações não sabem nada do que é isto, não entendem o que é isto. Inclusive esse termo, assembleia distrital, não é? Então, é um termo que não é comum no nosso vocabulário, no nosso linguajar diário. Assembleia distrital. Distrital vem de distrito, né? Distrito é uma região, não é?
Mesquita já foi distrito de Nova Iguaçu, não é? Pertencia a Nova Iguaçu. Quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui, em 1970, Mesquita era um distrito que pertencia a Nova Iguaçu. Como temos, quem mais não, Miguel Couto, pertence a Nova Iguaçu. Nós temos aí muitas regiões no estado do Rio que pertencem a determinada cidade. Então, e o Brasil começou com um distrito só. É muito importante essa história. Qualquer um que tiver interesse em conhecimento, eu acredito que eu nunca nem mostrei para o doutor Haroldo, que é alguém que está comigo aqui desde o início, quando ele era o Haroldim, da nossa pastora Julimar Efigênia. Eu tenho uma cópia que me deram, nessa história da Igreja Nazareno, me deram um quadro grande, numa amoldurado de vidro. Eu tenho a primeira ata de quando começou a Igreja do Nazareno no Brasil, no ano de 1958. Gente, olha, como é bom escrever as coisas. E eu estou pegando em casa tantos papéis, esses dias não tenho passado bem da minha saúde, não é? Eu estou andando com dificuldade, eu estou com ardor no pé, e eu passo uma pomada, e a pomada faz com que eu estou até usando, não estou usando nem meia, não é? Porque a pomada faz com que eu fique dançando aqui ó, dentro do sapato ou no chinelo, né? Então, ainda não é a velhice não, viu? Mas vai chegar, para mim e para você, né? Amém, obrigado, Deus. Mas então, um casal de nazarenos dos Estados Unidos que veio trabalhar na General Motors em São Paulo, a família Stegmoller. Esta família viu o potencial do Brasil. E faço um parênteses aqui. Todas as pessoas que passaram por nossa igreja e que estão aqui hoje em outras cidades, outros estados e até outros países de expressão portuguesa, eles mandam mensagem para mim através da dona Isida, porque eu deixei de usar celular. Irmãos, eu não tenho condição de atender tantos chamados. Aqui tem duas secretárias aqui, que trabalham de 7 a 13 horas, outro de 13 até às 19 horas. Então, para anotar recados, é muita procura, muita necessidade, não é? E muitas vezes, eu sinto empatia. Para os que não sabem o que é empatia, empatia é você passar a sentir a mesma coisa que a pessoa está sentindo. Isso é empatia. Empatia é você sentir a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo. E eu sou muito empático, não é? E isso é bom, mas me faz também sofrer, porque a gente passa a sentir a dor do outro, empatia. Essas pessoas frias, e que são muitas, você fala, só vai anotando lá, vou pensando no seu caso, tá bom? Acabou. Mas então, então, a propaganda da nossa igreja tem feito com que nazarenos que passaram por aqui, que estão hoje, não é? Espalhados no Brasil, esses nazarenos estão comunicando comigo de longe, outros estados, através da live. A live entra, muitos à sexta-noite, por causa do trabalho. Então, e estão várias pessoas entrando e pedindo, pastor, olha, mande um obreiro para cá, precisamos de uma igreja como a de Mesquita aqui. Então, assim, esse casal de americanos, Stegmoller, escreveu para os Estados Unidos. Ele veio para ser o diretor da General Motors no Brasil. Um nazareno com alto escalão. De alto escalão nessa multinacional, General Motors. Ele escreveu, aqui é um campo fértil para a igreja do Nazareno
ser plantado e crescer. Aqui é um campo forte, fértil. Vou trazer domingo para mostrar a vocês. 1958. Esse quadro grande, quase metade disso aqui. Então, aí aquela ata registra todos os que participaram pela primeira vez. Lá estão os nomes de todos aqueles que participaram pela primeira vez e dos quais eu acho que ninguém mais sobrevive. Porque 1958 foi há 68 anos atrás, né? Então, e já eram de idade de 50, 60 anos. Então, não sobreviveram, a menos que alguém passou de 100 anos. Isso é importante para você que é questionado sobre a sua igreja, não é? Pessoas pensam que a igreja nazarena é um racha de igreja, irmão. Eu fico triste quando eu falo assim, você é daquela igreja tal. Não, o nome é mesmo, mas eu não sou daquela igreja. Falo até com bronca. Porque hoje, tristemente, tem organizações vendendo patentes de igrejas. É uma coisa triste. Jesus falou, e farão comércio de vós. E farão comércio de vós. Lobos devoradores penetrarão no vosso meio, com peles de ovelhas. E é importante. Nós temos um rebanho desse. Quantos lobos devoradores já entraram aqui e já causaram estrago? Mas há pouco instante ali o Diego, o sobrinho da Elisete, ele chegou para mim me entregando, devia ter trazido aqui para mostrar a vocês, uma sacola, um jogo de xadrez. Ele disse, pastor, eu quero entregar para o senhor esse jogo de xadrez. Então, o senhor faz o que o senhor quiser. O jogo de xadrez. E sendo que o tio dele é o campeão do Brasil em xadrez, né? Josimar Barroso de Castro. E que foi aluno aqui da nossa escola dominical. E bom aluno. Não sei porque ele está numa inércia, né? Ele está num estado de inércia. Eu falo com ele, já encontrei com ele poucas vezes. Nas vezes que eu encontro com ele, nas poucas vezes que eu encontro com ele, eu falo que ele fica calado. Ele só me ouve. Mais ou menos como a Elizabeth, né? Zete fala para os três, né? Mas, então, no vosso meio penetrarão lobos devoradores, com peles de ovelhas. Irmãos, olha, e diz o texto assim, destes afasta-te. Destes afasta-te. A começar de pastores. No ano de 1900, desde a minha terra, lá, eu me tornei um bom aluno, para não dizer excelente em português. Eu só tirava 10 em português. Então, e eu passei a fazer poesias, e fiz lindas poesias, e passei a fazer também meus diários. Então, eu li sobre tudo isso e continuo lendo. Se você chegar no meu escritório aqui, tem livros lá sobre a mesa. Se você chegar na minha casa, na sala, tem livros. Se você chegar na cozinha, na sala, tem livros. São assuntos que eu estou lendo. Não sei nada de internet, mas sei tudo através dos livros, né? Então, mas até um parênteses aqui. Os canais, as redes de televisões faz todos os anos, todos os canais, a propaganda da caminhada até Aparecida do Norte, né? Pessoas andando pelas estradas, pessoas vindo de vários estados, a pé. E pessoas as pessoas dessa cidade colocam comida para eles, lanches para eles na estrada, não é? Agora, o Nicolas Ferreira,
né? Eu só soube depois. Fez uma caminhada, que é um cristão, para ir até Brasília, o Nicolas Ferreira, a pé, de Belo Horizonte até Brasília. Gente, de carro são 10 horas. Eu já fui de Fusquinha daqui até Brasília, com uns 3, 4 jovens comigo. Então, daqui de Fusquinha até Brasília, a gente foi direto, nós gastamos 17, 18 horas. Não, 18 horas que nós paramos para comer. Agora, ninguém da imprensa publicou a caminhada de Nicolas Ferreira. Isso é, como é que a notícia cai? Não foi que eu assisti, não foi que eu ouvi no rádio, não. Foi que pessoas que viram falaram comigo. O Nicolas Ferreira é um jovem que Deus está levantando e disse que ele cometeu uma imprudência, né? De ir lá falar com o Papa, né? Que até prejudicou o nome dele. Mas ele é um servo de Deus, batista, sério, comprometido. Mas então, para a Igreja Católica, para Aparecida, o Brasil todo, né? A imprensa toda dá apoio e fala. Mas para uma caminhada de alguém comprometido com Deus, presta atenção no que você vê na televisão. Isso eu vi. Tem uma propaganda lá agora, os representantes das denominações, das religiões, estão tudo lá. Desde Quimbanda, Umbanda, Candomblé, qual é o outro? Vem na ordem lá. Aí depois vem os chefes das religiões da África, da Ásia, os asiáticos, hinduísmo, confucionismo, os representantes. E vem o padre católico, budismo, todos os representantes. E vem o padre católico. Aí vem as igrejas evangélicas bem não propagadas, mas está aqui no Brasil há mais de 100 anos. Igreja ortodoxa, igreja episcopal, todos os representantes. Vem um representante da igreja tradicional e cada um vai falar assim: eu sou seu irmão, eu sou seu irmão, eu sou seu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Desperta! Desperta! Eu tenho vindo na oração, não posso me perder o assunto aqui do Nicolas Ferreira, não. Do Segmoller. Gente, através desse homem, desse casal, essa família, eles abriram a casa deles, quando no Brasil ninguém conhecia a igreja do Nazareno. Vocês que estão no seminário, e falando de seminários, as aulas de seminário começam amanhã, né? Não é? Então, começa amanhã e vão funcionar aqui na nossa igreja, não é? No segundo andar. Então, aí aqui. Então, é demais importante você saber com quem você ter comunhão. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Nenhuma comunhão com quem fala palavra torpe. Então, você vem na casa de oração, já passou de um mês nós aqui na casa de oração. E eu venho todos os dias. E tenho observado, nós já estamos, talvez em Jeremias, lendo pela segunda vez a Bíblia. De capa a capa. Isaías ou Jeremias. Mas depois eu fiquei com uma interrogação na minha cabeça. Muito rápido. E fiquei questionando comigo mesmo, por quê? E são pessoas sérias que estão fazendo. São pessoas lá nominadas, são pessoas lá que assumiram a responsabilidade. E eu arrazoando comigo mesmo, já sei. Só estão lendo a Bíblia, não estão orando. Irmãos,
A Bíblia fala assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Esse hino aí de... que eu amo, esse hino aí de desperta a visão. Traz de novo a visão. Uma renovação, como em Atos 2. Já não fala mais de santificação, já não fala mais de oração. Irmãos, o Senhor disse: se o meu povo orar, e você tem que, e o Senhor diz: abre bem a tua boca, que eu te encherei. E eu, pensando nisso, na minha casa, um texto que eu nunca falei aqui, está no livro de Isaías, capítulo 13. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em ordens, mandamentos de homens que foram instruídos. Deus falando, Deus despertando. Gente, você tem que orar. Você tem que orar. Não é chegar aqui no altar e ficar aqui uma pessoa ajoelhada. Não. Pelo menos balbuciar as palavras, você tem que falar. Já falei com vocês aí milhões de vezes já. Foi num culto de oração que Deus me chamou. E a pessoa nunca tinha feito isso. Que falou em nome do Senhor, tomado pelo Espírito Santo. Falando em línguas, e depois falou: Amadeu, meu servo. E era um jovem, não era pastor, não era pregador. Amadeu, meu servo, eu tenho visto a sua vida. Você é um vaso nas minhas mãos. Eu vou te enviar para uma terra distante, e lá você vai ser uma bênção. Essa palavra é para cada um de vocês aqui. Não é para Amadeu, não, é para você também. E o Mastério feliz? Está feliz a esposa dele completou mais um ano de... Daqui a pouco eu vou orar por ela. Mas o texto continua ainda. Eis que eu... Olha, Deus fala: pois o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. Eis que eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e diz: quem nos vê, quem nos conhece? Irmãos, nós estamos hoje, semana que vem encerra os 40 dias de oração. Você que não veio orar, venha orar. Tem um horário aqui que só tem 2 pessoas. Eu já cheguei aqui em horário de ter só uma pessoa. E não cheguei lá para dar apoio para essa pessoa, nem sabia quem estava lá. Deus me mandou. E aquela pessoa se sentiu honrada, abençoada. Que privilégio ter o pastor Amadeu aqui. E fiquei lá um tempo. Se o meu povo orar, é uma opção, não é uma obrigação. E foi Deus que falou: se o meu povo orar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito está dizendo à igreja, que é você. Esta igreja, irmãos, não pode perder a sua característica. A igreja Nazarene de Mesquita não pode perder a sua característica. E é por isso, aleluia mesmo, glória a Deus mesmo. Então, nós não podemos ser formais. Tem coisas no formalismo, nas igrejas formais, que a gente gosta. Por exemplo, eu já fui em muitas igrejas formais. O culto parece uma missa, não é? O culto parece uma missa. Também me fazia lembrar a igreja católica, que eu frequentei com minha mãe, quando criança. Uma vez que nós morávamos numa cidade chamada São João do Paraíso, também lá no Vale de Jequitinhonha. Tinha uma igrejinha lá, que nós vimos aquela igrejinha.
Minha mãe me levava todo domingo para a missa. Era uma missa só de adultos. Gente, temos que cuidar das nossas crianças. Vovó tem que cuidar dos seus netos. Então, ali todo mundo, as crianças sentadas ao lado da mãe ou ao lado da vovó. Sempre muitas mulheres. Não é só na igreja evangélica que tem. Não é só na igreja evangélica que tem mais mulheres. Na igreja católica também. Eu não via um homem lá, só mulheres. Então, e tem aqueles rituais de ficar de pé, de ficar de joelho, ficar sentado, tal. Mas também a gente não via uma criança correndo. E que me fez lembrar isso hoje aqui, estava sentado aqui. Aqui passou uma criança, e fez aqui, como você que fez uma estrada, voando. Desculpe, mas isso é falta de educação. Falta de educação. E compete a mamãe, a vovó, ou a irmã que estava com a criança, ajudar isto. Para que a criança saiba. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Lá na cidade onde nasceu Tancredo Neves, Muito obrigado, São João del Rei. Então, eu queria conhecer tudo lá, em São João del Rei. É uma cidade grande, importante. E até hoje tem trem que faz, não sei de onde, viagem para lá, até hoje. E eu fui de trem. Então, aí eu queria conhecer a catedral lá, monstruosa, linda, né? Monstruosa e tão grande, não é? Não é apavorosa, não. É grandiosa. E nos fundos da catedral, um cemitério. O cemitério. Onde sepultam os defuntos lá. E aí falou, pastor, aí está a sepultura de Tancredo Neves. E aí nós fomos para lá, ver lá no cemitério. Eu fui lá e vi um cemitério, uma sepultura tão simples quanto as outras. Aí quando a gente voltou para entrar na igreja, tudo de ouro. Na porta da igreja, uma porta toda de madeira altona, grande, igual a nossa, mas tudo aberto. Logo na entrada, dos dois lados, assim. Você tem roupa para dormir, você tem roupa para ir à praia ou à piscina, você tem roupa para trabalhar, você tem roupa para uma festa. Tem que ter roupa para entrar na casa de Deus. Igreja católica. Gente, essa canção já não fala mais de santificação. A sua roupa tem que ser santificada. Quem está ditando as modas hoje? Desculpe. Só aqueles que não pensam na família. Quem está fazendo a moda hoje? Você sabe. O homossexualismo, irmãos, são ditando as modas. E toma cuidado, mãe. Toma cuidado, filho. Ou pai. Ou irmã. Quem está ditando essas modas aí A Bíblia fala que, não é? Que nem as mulheres não deveriam nem usar joias. É claro, uma questão de festa, usava assim. Mas não andar exibindo roda. E hoje não pode mesmo, mas hoje tem homem usando joias, né? Não sei se é homem, não. Porque isso não é coisa de homem, não. Né? Isso não é coisa de macho, não, viu? Isso é coisa de boy. E tem que converter. E tem que ter vida com Deus. Então, o texto, apesar do povo estar assim, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deles. Irmão, Deus tem feito aqui na nossa igreja, sinceramente, eu estou aqui com a relação dos dizimistas que eu li domingo passado, aqui, os dizimistas fiéis. Aqui, irmãos, é 1/5 da membresia desta igreja.
4/5 não dizimam, não sabem o que é isto, não sabem o que é bênção. E tem até, tristemente, alguns oficiais da igreja que não dizimaram. E é claro que não vai concorrer a nenhuma eleição na nossa igreja. A gente canta um corinho e fala assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Tem que ser fiel. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei os tesouros dos céus. Mas, então, voltando nessa sequência, eu trouxe de propósito hoje aqui uma agenda que o doutor Haroldo me deu. Está aqui, uma agenda. Porque eu faço os meus diários, né? Eu faço os meus diários. E aqui, eu agora, esses dias em casa, põe esses diários, encontrei esse. Quando ele me deu no dia 1º de janeiro de 1994. 32 anos atrás. O doutor Haroldo me deu, e com uma dedicatória aqui, ó, uma dedicatória ao meu amigo e pastor Amadeu Teixeira. Por tanta influência benéfica em minha vida, seu servo Haroldo. Então, aí eu peguei essa agenda, tive que tirar a poeira, né? Inclusive, a caneta. Aqui tinha uma foto, que eu não consegui tirar, uma foto, eu com a Esneda, lá nos Estados Unidos, no hotel de o Hilton Hotel, lá em Detroit. Eu tentei tirar, rasgou tudo. Então, só tem aqui a marca. A caneta está aqui, não consigo tirar. Se eu tirar, eu rasgo aqui. Mas um documento que vai fazer 100% parte do meu livro que eu estou escrevendo. Olha, escute bem. Para vocês aqui, ó. Nem o doutor Haroldo sabe disso. Tem tanta coisa aqui que eu escrevi, mas quero mostrar especialmente a razão de você estar ouvindo isso aqui hoje. A razão de você estar aqui hoje ouvindo isso. Baseado em Gênesis, quando o Senhor disse para o servo dele lá: sai da tua terra. O servo é você, para fazer a vontade dele, é você. A serva é você. Sai da tua terra e da tua parentela, e eu te enviarei para a terra que emana leite e mel. Irmão, a Bíblia só tem promessas. E a falta de promessa na Bíblia é castigo, é punição para quem não segue a palavra de Deus. Bem, aqui eu escrevi, no dia 10 de maio de 1970, o então superintendente distrital, Dr. Rogério Meis, oficialmente organizava a igreja de Mesquita, segunda igreja no estado do Rio de Janeiro. Porque a primeira igreja foi a igreja de Nilópolis, que foi fundada 6 anos antes que nós. Então, era ao todo 18 pessoas. 18 pessoas membradas. E então, na liderança do pastor Crates, Jaime Crates, o maior missionário americano que eu conheci em toda a minha vida. Foi missionário que fundou a Igreja Nazarena em São Paulo,
na cidade de São Paulo, fundou aqui no Rio de Janeiro, daqui fundou no Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte ele fundou em Goiás, voltou para os Estados Unidos e partiu para a eternidade. Trabalhou incansavelmente. E foi o homem que mais influenciou e me abençoou e me ensinou. E tudo que ele falou comigo está acontecendo hoje. Tudo que ele falou comigo, me prevenindo, até sobre essa política, está acontecendo hoje. E é por isso que eu quero acertar com vocês aqui sobre a nossa Assembleia. Aqui estão as páginas de uma linda história que começavam a ser escrita. 4 meses depois, pastor Jaime partia para os Estados Unidos, deixando-me como pastor da nova igreja. Foi um misto de alegria e tristeza. Prazer e dor ser agora o pastor da igreja. Todavia, perder o pastor Crates era a dor maior. Para não ficar estacionado com os 18 membros que os Crates deixavam, Paulo Crates, ele, Dona Carolina, sua esposa, que ganhou a mãe da Jacibele para Cristo, não é? Irmã Marlene, que ganhou Marlene Damas, Marlene Dias, que ganhou a Dulcineia. Então eu não queria ficar estacionado com os 18 membros. Decidi trabalhar duramente. Trabalho muito árduo e que sintetizo de tudo que aconteceu no meu ministério ao longo desses 24 anos. Eu escrevi isso aqui 24 anos depois. O pastor Jaime me deixou naquele pequeno salão alugado e deixou alguns meses pagos, pois a igreja não tinha dinheiro nenhum. Ninguém sabia o que era ofertar e muito menos dizimar. Dessa forma vivia eu, despreocupado. Os aluguéis pagos durante alguns meses, nada tinha de pagar. E comia na casa dos irmãos. Todos esses irmãos aí que eu falei, inclusive esqueci de citar a dona Iracema da Cruz Fonseca, uma senhora de idade que cuidou muito bem de mim, e morei no apartamento dela aqui, né, aqui de frente do Banco Santo André, tem um quartinho lá no 2º andar, era meu quarto lá. Então, morei com ela uns 2, 3 anos. E como não tínhamos dinheiro, prontamente eu escrevi uma carta para o pastor Crates, o qual me respondeu prontamente. E ele escreveu assim: meu filho, eu vi Deus te usar para curar enfermos, expulsar demônios. Vi coisas sobrenaturais acontecer através das suas orações. O seu Deus não responde mais às suas orações? O seu Deus não responde nas coisas materiais? As igrejas que mais crescem no Brasil, e nesta época, a Igreja Universal, a Casa da Bênção, estava no começo. As igrejas que mais crescem no Brasil são as que não têm ajuda estrangeira. Todavia, a fé de muitos ainda está no dólar Yankee. O dólar Yankee é o dólar americano, não é? Então, meu filho, onde está a sua fé agora? O seu Deus mudou? Gostaria que nossas igrejas não dependessem gostaria que as nossas igrejas não dependessem do dólar Yankee, que é ajuda estrangeira.
Antes de terminar a leitura daquela carta, eu estava em lágrimas. Aquela carta mudou minha vida para sempre. Passei a desenvolver uma nova filosofia de ministério. Orei ao meu Deus, desafiei o povo para dar para Deus. E o dinheiro veio. Pagamos os nossos aluguéis. Passei a ter um salário. A família cresce. Não, a família Maltês Dias, do irmão Cláudio No, nos vendeu um terreno. E nós próprios pagamos aquele terreno, ele foi barato, né? Onde construímos o prédio lá, onde teríamos a construção do nosso templo, que é hoje o Senasa já. No ano seguinte, éramos 36 membros que cresceram e nós chegamos a 100. Assim aconteceu nos anos seguintes. Aleluia! E vai acontecer. Tá aqui, fiz uma. Nasci com a visão. Nasci numa igreja com a visão de ganhar o Brasil para Cristo. Estendi nossa igreja a outros lugares, abrindo a igreja lá no bairro da Luz, em Nova Iguaçu. Sem dinheiro, Nova Iguaçu, São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rocha Sobrinho, Posse, Volta Redonda e muitas outras. Consomam hoje 20 igrejas. Isso é em 96, já eram 20 igrejas organizadas. Fomos ao estado do Espírito Santo, Itapuã, Vila Velha, e nesta visão, além fronteiras, estaremos em outros lugares, outros estados, como Bahia, aqui, ó, a sarinha aí, ó, Bahia, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, que foi Juiz de Fora, São Luís do Maranhão, que eu fui lá agora visitar, está aqui, onde foi o nosso irmão Ribamar, não deixando de mencionar com prazer e alegria que o primeiro pastor brasileiro, pioneiro do Nordeste, foi o reverendo João Arthur de Souza, que era um pecador aqui, tocava na casa do marinheiro, era um guitarrista, se converteu, foi transformado miraculosamente e acabou indo para o seminário lá em Campinas. Então, se tornou o fundador da igreja em João Pessoa, João Arthur de Souza. Agora ele é o dono da casa, ele é o dono, não é? A Sara falou agora, ele agora está com a Casa Nazarena, ele é o dono da livraria. Esses livros tudo aqui, ele quem produz. Está aposentado, morando lá na praia de Salvador. Lá no... Então, esqueceu do velhinho aqui. Esqueceu do belinho da Dona Izeda aqui, né? Então, João Arthur de Souza, filho dessa igreja. E aqui está o nosso diretor da Clínica Nazarena, doutor Haroldo. Meu filho, membro dessa igreja. Quantos motivos tem para comemorar? Louvado seja Deus. Ao longo desses anos, compramos vários imóveis, tudo sem dinheiro. É que eu sinto que vou ressaltar, porque é muita coisa aqui. Não quero passar das 10h30, não. Eu tive um sonho. O meu sonho foi combatido duramente, ridicularizado, debochado. Apanhei de todos os lados. Eu mesmo me puni por meus sonhos. E quase que desisti do meu sonho. Entretanto, descobri que muita gente não sonha e não sabe sonhar. Não sabe o que é sonhar.
eles combatem os sonhos e tentam destruir os sonhos de outros. Existem ainda os que não querem sonhar e imaginam que os que sonham ajudam mais. Existir ladrões do Senhor. Foi difícil passar e enfrentar todos esses obstáculos. Também aquele que me fez sonhar, Ele é fiel. E somente Ele que me deu a vitória. E meu sonho foi de construir o maior templo da Igreja do Nazareno no Brasil. Assim, e tudo era em Campinas, São Paulo. E a igreja grande do Brasil era a Igreja de Campinas, São Paulo. Lá na Avenida Francisco Glicério. Francisco Glicério, 1355. Está lá o prédio. 12 de frente por 36 de comprimento. E quando eu falei, outra coisa, tudo comprado com dinheiro da Igreja Internacional. Tudo comprado. Terreno, construção, tudo, projeto, tudo da Igreja Internacional. E aqui, Deus usando esse povo pobre, esse povo sem nada, e enfim, Deus tem que resumir que eu escrevi muita coisa, é um diário, já é mais que um capítulo do livro aqui. Então, e eu me inspirei, não vou ler aqui, mas eu me inspirei no homem que fundou a igreja que eu me converti. Ele era um pedreiro nordestino, foi morar em São Paulo, isso aqui está escrito aqui. Então, e lá ele era membro da Assembleia de Deus, mas depois sentiu, né, a rigidez da Assembleia de Deus, e ele queria fazer uma grande obra para Deus. Então ele saiu e começou, não foi para nenhuma igreja, começou a pregar numa praça. E as pessoas começaram a chegar, ele orando para cura. E eu tive o privilégio, a honra de conhecer este homem. Manel de Melo, missionário Manel de Melo. Ele não se titulava pastor, nada de pastor, de reverendo, nada disso, era missionário e era pedreiro. Bem, enfim, ele desafiou o povo para fazer uma tenda de lona, lá no Largo da Pompeia. E o povo, Deus foi ofertando, irmãos, fizeram a tenda. E aqui a tenda, ele passou a fazer agora deixou de trabalhar com pedreiro. Reunião de manhã, às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 18 horas. Esse método que usa aí essas igrejas como a Universal, Deus é Amor, Casa da Bênção, Igreja da Graça. Ele foi o pioneiro, Manel de Melo. Então, de noite lá, um grupo lá de católicos foi lá e tocaram gasolina na tenda, tocaram fogo. No outro dia de manhã, quando ele chegou lá, o povo chegou, tudo queimado. E assim, missionário, não fica triste. Fala, missionário, não fica triste, missionário. Ele disse, triste? Nada, não estou triste, não. Isso é Deus mandando a gente fazer agora um templo maior aqui. Então, cada um de vocês vai trazer uma tábua, vai dar 2 tábuas, vai fazer um tabernáculo de madeira aqui. Todos vocês vão levantar o tabernáculo de madeira. Irmãos, e aqui lotado de curas, e o sobrenatural de Deus acontecendo. De noite, aí alguém lá, Ademar de Barros, era o governador, o prefeito de São Paulo, aí foi falar com ele lá, os católicos radicais, mandou 40 homens lá de madrugada e destruíram tudo, e jogaram gasolina, tocaram fogo. Eu acompanhei toda essa história, eu vi toda essa história. Então, porque eu sempre gosto muito de ler, então, aí ele fazia um programa na rádio, acho que é Rádio América, em São Paulo, e eu ouvia no meu radinho de pilha, ele falando.
Aí ele falou assim: irmãos, agora nós vamos fazer o maior tempo do mundo. O Anel de Melo. Aqui vai, vamos construir. Eu não estou triste, vamos fazer. É Deus mandando a gente fazer o maior tempo do mundo. Irmãos, aquele homem, aquela multidão de pessoas foi chegando, e ele, foi dando dinheiro, e ele construiu o maior templo nazareno do mundo, ou não, o templo evangélico do mundo. Inclusive, ele foi convidado pela rainha da Inglaterra para ser o primeiro brasileiro a pregar na Catedral de Westminster. Manuel de Melo. E ele elegeu senadores, vereadores, deputados federais, estaduais. Então, eu tenho um livro, eu tenho que botar isso aqui na tela para vocês verem. Eu tenho um livro de um acadêmico que escreveu um livro só sobre ele. Estão certos os métodos do missionário Manuel de Melo? Estão certos ou errados? E quando eu abri o livro, lá uma página, a banda do Exército Brasileiro, no Estádio Municipal do Pacaembu, a banda entrando, tocando o hino nacional, no momento em que o missionário Manuel de Melo dava entrada no Estádio Municipal do Pacaembu, perante uma multidão de 180 mil pessoas, irmãos. Tem que dar um aleluia, viu? Gente, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Missões, missionário, ó, os missionários ardendo para sair logo correndo aí, fazer a vontade de Deus aí. Mas, gente, então, agora, em meio a tudo isto, a igreja do Nazareno iniciou no fogo pentecostal também, nossa igreja. Mas, irmão, a Bíblia fala assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Então, e como eu já ouvi líderes falar assim: olha, a denominação está se tornando uma abominação. Mas compete a nós que amamos esta igreja, isso é zelar pelos princípios dela. Nós vamos ter agora, no primeiro sábado de março, uma assembleia distrital. Vamos ter uma assembleia distrital, que vai ser até no Hotel Mercury, não é? E eu quero aqui hoje ler os nomes, aqui dos candidatos, aqueles que serão os eleitores, os delegados nessa assembleia. Isso é porque se alguém aqui não puder ir, temos que colocar substituto, para não ficar com a vaga lá perdida. Então, todos os nossos pastores são delegados, os presidentes departamentais já são delegados, ministros licenciados são delegados, e os delegados que não são ministros de Deus. Por exemplo, hoje eu vou fechar isso aqui, que eu tenho que mandar amanhã, essa listagem. Eu estou vendo aqui que tem uma evasão de delegados aqui, que talvez alguém vai reclamar se o nome dele não aparecer lá, né? Para estar no meio da política, aparecem as pessoas. Mas nós temos aqui Adriana Santana, Ana Carolina Vogas, André Martins, Ariel Teixeira, Aurora Oscar, Bárbara Quintanilha, Carlos Robson, Clarice Moraes, Daniel França, Daniel Volotão, esse eu sei que está viajando, mas já confirmou que vai. Davi Belo, Davi Lacerda, Débora Bittencourt, Débora Lacerda, Gilson Heleno, Dulcinda Malheiros, Edsuíta Pimentel, Edson Lima, Elisângela Oliveira, Erivaldo de Souza,
Esteda Teixeira. Algumas dessas pessoas estiveram aqui hoje no primeiro culto, inclusive a dona Esteda. Estevão Reis, Eva Margarida, Fabiana Valadão, Fábio Rocha, Flávio Carvalho, esteve aqui hoje de manhã, Jorge Vane, Gilmar Azevedo, Haroldo Neves, Ilídio Batista, Ivan Batista, Jacibele Feliz, Jairo, Luiz, Juvenal Raimundo, Kaique, Bruno, Leandro Rodrigues, Lígia Ventura, Lília Lopes, Lorena Teixeira, está lá no recreio, Lucimar Semedo, Luiz Gustavo, Malu Barbon, Marcelo Davi, Marcelo Feliz, Marcelo Fernandes, Marcelo Semedo, Marcos Salles, Margarete Carvalho, esteve aqui de manhã, Maria Helena Castro, Marlene Belém, esteve aqui de manhã, Mauro Gomes, Michele Nunes, Miriam Marques, Miriam Teixeira, Pablo Henrique, Paulo César, Priscila Torres, Rafael Pimentel, Raquel Santos Soares, Rodrigo Vogas, Rogério Assis, Rose Lima, Rosilene Brito, Schneider, Rustelino, Samuel Ozaf, Sandra Araújo, teve de manhã, ela e o pastor Mário aqui, Sara Loyola, Sara Santana, Sidney Bruno, Silete Ferreira, Suia Rocha, Tamires Teixeira, está viajando, Thomas Bittencourt, Valéria Campos, Wander Xavier, Wagner Washington, o Alisson de Castro, o Wesley Valadão. Se algum desses que eu li, e esses que eu não li, que não estão presentes, tem que comunicar com eles até hoje à noite, porque serão substituídos. Nós temos agora uma outra ordem aqui, uma outra eleição, que é a eleição dos suplentes, os que vão entrar na suplência, porque nós temos que levar todos os nossos delegados. Nós temos que levar só de nomes que eu li, temos que levar 86. Fora os outros. Nossa delegação deve dar uns 130 delegados da nossa igreja. E aqui, abertamente para todos saber, vamos sentar juntos lá, para não acontecer a vergonha que aconteceu na outra assembleia. E eu vou estar de pé lá, como olhando todo o meu rebanho lá. Pela primeira vez. Porque aconteceu nesses últimos 6 anos, coisa que jamais pensei em toda a minha vida. Se eu não tivesse a fé que Deus me deu, eu tinha abandonado tudo. Eu tinha desistido de tudo. Então, mas nós temos aqui suplentes. Que eu vou ler, porque vai ter, ou melhor, vamos ter vagas de titulares que não poderão ir. Ana Borges Ferreira, Ana Flores, Anne Vitória, Edneia Freitas, Elias Cabuz, Eliel Lima, Eric Ribeiro, Érica Barros, Felipe Henriques, Fernando Nunes, Gabriel Souza, Giovana Jardilino, Henrique César, Isabel Col, Isaías Lourenço, Israel Ferreira, Jéssica Oliveira, Joelso Santos, Jonathan Leão, Juan Pablo, Juliana Sena, Juliana Tavares, Laísa Ribeiro, Lorena Belmont, Luan Brito, Luiz Guilherme. Para falar a verdade, nós temos aqui mais de 50 pessoas daqui dessa idade que não estão presentes. Marcelo Caldas, Marcelo Castro, Marcos Gabriel, Matheus Sena, Mona Lisa, Renata Conceição, Rosana Augusta, Ruth Pinto, Tayane, Tereza, Cristina Bruno e Vanício. Eu vou fazer a substituição amanhã cedo e já vamos estar enviando os nomes dos delegados, todos os delegados. Então,
como que agora passou a ser um momento político da denominação. Se você quer fazer uma pergunta, você pode fazer dentro do que eu estou falando aqui. Qualquer um dos nossos irmãos que tem interesse de estar presente lá, né? Se você é membro da igreja, você tem direito até de ir para a Assembleia Geral no ano que vem nos Estados Unidos. De 4 em 4 anos, nós temos a Assembleia Geral nos Estados Unidos. Irmãos, eu sei o que é isso tudo, porque eu fui o primeiro brasileiro, no ano de 1975, quando eu tinha sido ordenado 6 meses antes das eleições. Eu tinha sido ordenado, só pode concorrer pastor ordenado, como chamam de reverendo. Eu tinha sido ordenado 6 meses antes, em 1975. E a Assembleia sempre em Campinas. E até hoje, o Distrito de Campinas não fez nenhuma divisão. Eles mantêm toda a membresia até hoje, Campinas. Toda. Eles não abriram mão, como eu fiz aqui no Rio. E estou certo que fiz certíssimo. Porque hoje, daqui da nossa igreja, saíram 6 distritos. 6. Bom, então, 5 meses ordenado, e depois teve a eleição em Campinas, para eu concorrer entre todos os reverendos, dos mais velhos, aí eu, o mais novo. Irmãos, dentro de Campinas, eu fui eleito o primeiro delegado do Brasil, era uma vaga só, eu fui eleito, em 1975, para estar na Assembleia Geral em Dallas, Texas, onde nasceu a Igreja do Nazareno no Brasil, Pilot Point, ali pertinho de Dallas, Texas. Então, e desde então, nunca mais eu perdi uma eleição, a ponto de lá nos Estados Unidos eu ser eleito membro durante 16 anos, para todo ano ir nos Estados Unidos. Todos os anos eu ia aos Estados Unidos para membro do Comitê Global da Educação Clerical. Eles pagando todas as minhas despesas. Um milagre, assim, uma coisa de Deus. Então, você está numa igreja com uma visão global. Por exemplo, o Glaucio e a Michele, né? Monique. Glaucio e Monique, eles têm um chamado, mas é um chamado, isso é, não denominacional. E eu dou apoio para eles, porque eu creio que eles estão certos. Falo aqui para todo mundo ouvir, creio que eles estão certos. Porque os critérios exigidos, irmãos, sinceramente, eu não acredito. Nunca acreditei. Então, todas essas nesses distritos meu aqui, tem quando eu falo da compra desse patrimônio aqui, está escrito que eu queria comprar. Aí eu fiz a conversão na época em dólar. Está a minha letrinha aqui. $100 mil. Está aqui escrito, Haroldo. $100 mil. Deus mandou. Nós compramos. Gente, por favor, vamos pedir ao Senhor. Vamos buscar o Senhor mais. Vamos orar. E cantar menos. E de certa forma, como está lendo na casa de oração, lê a Bíblia menos e orar. Não fique na sua casa. Se você vê meu nome lá, está lá todos os dias. Ontem, eu estava triste, eu pessoalmente triste, que eu não estava participando da oração de madrugada. Eu falei assim, anteontem, Senhor, eu quero que o Senhor me acorde amanhã, 4h30. Eu quero chegar na casa de oração antes de qualquer pessoa. Irmão, 4h30.
o Senhor me acordou. Eu falei com eles, fui muito tarde, então Deus te use lá, Deus te abençoe. E eu vim. Cheguei aqui, estava tudo fechado. Acho que o vigia estava até tirando a soneca, viu? Porque eu tive que buzinar, eu não vim abrir. Aí ele foi lá, abriu, eu entrei, estacionei. Era antes das 5, cheguei aqui 5 para 5. Orei sobre cada banco, que eu gosto de orar sobre os bancos, as pessoas que se assentam, orei. Uma glória, uma bênção, um gozo, uma realização. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Está ali a minha irmã Miriam, que é uma guerreira de oração. Ela dá cobertura a mim, toda a nossa família. Vai começar pela sua família, seu maridão Leo Mauro, né? Então, ela todas as madrugadas ela está de joelho, todas as madrugadas. Quando eu acordo, minha irmã está orando. Irmãos, enfim, eu quero desafiar você. E se você tem o desejo de participar dessa assembleia aqui, como delegado ou visitante, é importante que você dê o nome. Se não der o nome, não pode entrar lá no hotel. Aí você tem que dar o seu nome aqui amanhã na secretaria, por telefone. Então, se você não puder ir, você que está me ouvindo aí, eu espero que essa absurda de ausência aqui hoje, né, faz com que, nem sei o que falar, mas estou desapontado, estou desapontado com esse comportamento. E, como eu mencionei aqui, o nome dos nossos dizimistas, eu li um nome aqui que me causou uma emoção muito grande e que ninguém percebeu. E eu vou falar aqui, um irmão muito calado aqui na nossa igreja, muito bem empregado, muito bem remunerado. Ele se aposentou tem 3 anos, comprou uma casa na região dos Lagos. E eu não sabia. Eu não procuro ver a vida de ninguém. Eu não procuro saber quem é dizimista e quem não é dizimista. Nunca fiz isso. Só no final do ano que eu vejo. E quando eu vi o nome dele aqui, ele família, está aqui, é o 4º da lista. Todos os meses, 3 anos, dizimando fielmente. Adil. Irmão Adil. Adil, Viana e família. Gente, fidelidade é para Deus ver. Não é para ser propagada, é para Deus ver. E põe em ordem a tua casa. A casa é o seu coração. Arruma a sua vida. E faça prova de Deus. Foi Deus que falou, fazei provas de mim. Eu já vi aqui nessa igreja casos tristíssimos de maridos enganando as esposas com o dízimo. E quando a esposa estava aqui no culto, que eu não li o nome do marido dela, aí ela veio falar comigo, pastor, meu marido é dizimista. Eu vou ver, são muitos nomes. Não foi só esse caso, não, teve outros casos. Que eu não quero nem mencionar para não prejudicar a família. Porque são todas pessoas adultas. E intelectualmente bem formadas. Aí eu fui ver, o nome dele não estava. Aí ela falou com ele, olha, eu perguntei, pastor Amadeu, ele foi ver, você não dizimou. Aí ele começou a chorar. E o certo é, irmão, que ficou com tanta vergonha que não voltou mais à igreja, sumiu, desapareceu. Nunca mais eu vi. E era alguém que estava, estamos juntos, falava comigo, estamos juntos,
Somos um. Por favor, irmãos, eu não prego dízimo para mim mesmo, para benefício próprio. Nunca preguei e não prego. Já estou, não é? Não vou ter condições de, mais curto prazo possível, não estar mais aqui como estou, nessa liderança. Eu dou toda a minha força. Quero que vocês orem por mim, porque tenho um sonho de ter uma casa no sítio, não é? Sempre tive. E descansar lá, escrever lá livros lá. Eu vi a história do Glaucio e da Monique lá no onde Deus vai levá-los, né? E, enfim, vamos orar, vamos entregar a nossa oferta, o dízimo do Senhor. Eu vou chamar aqui Wagner Washington. Que testemunho tem Wagner e a Ana? Que testemunho tem o Wagner e a Ana? Gente, eu lembro de Wagner, um adolescente, sozinho, vindo lá do Banco de Areia. Banco de Areia? Banco de Areia. Vinha a pé, desempregado, não tinha dinheiro para pagar passagem. Irmãos, vinha a pé e voltava a pé. A mesma coisa o pastor Adi, que é pai do pastor Fabinho. Vinha ele, a Alba e os seus 3 filhos, Fabiano, Fábio e Angélica, a pé. Voltavam a pé. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha, esse homem hoje, ó, você comprou para... Hã? Eu sei que há alguns anos atrás ele me convidou com a Ana para ir tomar um café com ele aqui num belo apartamento no centro de Nilópolis. Agora eu vi que ele já mudou para outro lugar. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Queria dizer, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém, irmãos? Você está aqui na casa do Senhor para ser abençoado. Quando você saiu da sua casa, você não saiu por acaso. Você está aqui porque Deus tem algo importante na sua vida. Eu cheguei aqui realmente desempregado, conforme o pastor falou. Cheguei aqui, vinha a pé muitas das vezes, voltava a pé. E com a unção do Espírito Santo, que foi pregada aqui na igreja, que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Se você ainda não tem o Espírito Santo, busque, porque ele abre sua visão. Eu nunca pensei que eu poderia passar em concurso público, vindo de família humilde, mas Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando eu fiz o primeiro concurso, tinha mais de 100 mil pessoas. Então, aos olhos humanos, era impossível eu passar naquele concurso que todo mundo conhece, que é da ESA, né, Sargento do Exército. Isso há mais de 30 anos atrás. Para a glória de Deus, agora, dia 1º de outubro, fiz 30 anos, completei 30 anos, sendo fiel a Deus, fiel à igreja, sendo dizimista. E, para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado. E você que não é dizimista, você que por acaso não tem sido dizimista, esqueça o passado, comece a partir de hoje a ser dizimista, que você vai ver sua vida mudar. Além desse concurso, irmãos, para a glória de Deus, às vezes eu olho o que tem acontecido, às vezes nem eu acredito. Passei em outros 5 concursos públicos. Como os irmãos sabem, dentro da lei podemos ficar, como na área da saúde, ficar em 2 concursos. E passei em outro concurso público, no INCA, em 2014, já estou lá há 10 anos também, para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Amém. Olha, esse testemunho aqui é espontâneo, não estava no programa, mas estava no programa de Deus, viu? E, como você sabe,
O Washington é tímido, né? Sempre foi tímido. E agora ele não tem nem razão para ser tímido. Ele é um vencedor, né? Um vencedor que chega na frente, né? Sabe? Eu estou aqui, nervoso, gago. Já estou gago, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, que benção foi um dia. Ó Deus, Wagner Washington, Senhor. Ouvi a palavra do seu pastor, que não foi uma palavra pessoal, mas uma palavra do púlpito, como eu falei aqui nesta manhã. Como eu estou falando nesta manhã. Pai, toma Wagner Washington em tuas mãos. Ana, suas duas princesas, essas duas meninas lindas. E obrigado por essa jornada vitoriosa. Ó Pai, eu quero e eu te peço, ó Deus, que no ano que vem seja o mínimo que eu possa ler aqui, porque eu quero ler o mínimo, o dobro desses que estão nessa listagem. Ó Deus, de fiéis, como diz aquele hino, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel. Pai, muito obrigado por Wagner, por Ana e por esses mais de 600 dizimistas que ali estão, em nome de Jesus. Te amo muito. Amém. Irmão, vamos ficar de pé e vamos dar a nossa oferta. Eu vou chamar fiéis do Senhor para trabalhar aqui. Ô Edmar, vem cá, você é demais, Edmar. Edmar é demais. Aleluia. Mauro, glória a Deus. Mauro Gonçalves Gomes, louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Marcelo, sem medo, vem cá, Marcelo. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória. Irmão Edson, ele bateu palmas, cantou para Eva essa semana, né? Aniversário da Eva Margarida. Glória a Deus, louvado seja este nome. Nome. Vou chamar ali o internacional ali, o Marcos. Vem cá, Marquinhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa prática, ó Deus, ela não é centenária, ela transporta os milênios. Quando o Senhor disse na tua palavra, não só em Malaquias, mas a partir de Gênesis, o Senhor mandou, o Senhor ordenou a dar uma oferta dos primogênitos. O Senhor nos orientou a dar ofertas voluntárias. O Senhor nos ordenou a trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Pai, está aqui os tesoureiros dessa igreja. Hoje aqui, ali, grande servo André Martins, Luzia. Pai, que me acompanham antes dessa multidão, especialmente André, que conheceu a minha trajetória quando ele era adolescente e ainda não nessa comunhão, mas ele foi alcançado e por fim o Senhor usou para alcançar a sua família e o próprio pai dele que me criticava, achava que eu era um menino, que era irresponsável, mas Pai, que bênção ver o pai do André salvo, a mãe do André, ó Deus, sua irmã, sobrinhas aqui nessa igreja, Pai Santo, o Senhor prometeu salvar a geração dos justos. Senhor, eu sei que tem muita gente olhando, muita gente que ainda não tomou decisão, olhando para o testemunho do seu irmão, da sua irmã que é cristão, o testemunho do seu pai ou da sua mãe, pessoas olhando, como diz a tua palavra, que o homem, as pessoas não lê a Bíblia, mas vê a sua vida, o seu procedimento, sua prática. Pai, eu abençoo a cada um nesta hora, porque foi o Senhor quem disse, eu abençoarei a quem tu abençoares. Saia do seu lugar, meu irmão, e venha ao altar do Senhor. Minha irmã, És fiel em todo tempo.
Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos. Aleluia. A formatura do nosso seminário é amanhã, né? Eu acho que é amanhã. Hã? Sábado. Obrigado, Sara. Sábado, dia 7. Nós temos a nossa turma do seminário. A nossa igreja tem 3/4 dos matriculados lá. Só 1/4, para vocês verem. Como é que a nossa igreja está na frente? 3/4. Sabe o que é isso? 75% dos matriculados são da nossa igreja. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a paz de Deus, a paz que excede a todo e qualquer entendimento, que esta paz guarde Ana Carolina, que aniversariou dia 28. Ana Carolina Oliveira de Silva. Elídio Batista Ferreira. Júlia Tavares Semedo. Mariana Barros Santos. Marinilza Silva. Raí Miguel. Daniel Cristo Volotão. Jacibele Feliz da Silva. Josan Cardoso dos Santos. Lucas Gabriel, Eva Margarida Barbosa Batista, Luan de Brito, João Pedro Lima, Roberta Feitosa Silva, Thomas Dias Coutinho, Wilderson Soares Oliveira. Que essa paz guarde o teu corpo de todos os males e de todos os ataques malignos. Guarde a tua alma sempre alegre, feliz e no constante gozo do Senhor. Guarde o teu espírito, para que um dia na majestade, ante o majestoso, dele ouvir, entra filho, entra filha, no gozo do teu Senhor. Que esta paz de Jesus Cristo, que ela guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém.